Olá, eu sou a Catarina, sou nutricionista e sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje vou então começar aqui uma nova série Nutri React e portanto hoje vou então reagir ao que um famoso come, portanto o seu diário alimentar. Neste caso a pessoa que eu vou reagir vai ser a Kylie Jenner. E portanto, sem mais demoras, vamos então avançar para o vídeo. And this is everything I eat in a day. If there was like a face of hangry, that it would be me. I would be the face of hangry. And Stormy has it too, because when that little girl's a little hungry, she turns into a different baby. So Eu percebo. Também percebo. if you wonder where she gets it from, it's me, for sure. So the first thing I eat or drink when I wake up is probably my bone broth. It's a mix with like lavender and lemon, or my celery juice. So I have. Ok, então, relativamente ao bone broth, que é um caldo de ossos, portanto, porque é que ela provavelmente o faz? O caldo de ossos, supostamente aquilo que ele nos fornece é algumas vitaminas, minerais e também aumenta a saciedade porque contém alguma proteína e não tem calorias. No entanto, portanto, temos aqui alguns pontos. Portanto, há um estudo que nos indica que realmente estas vitaminas e estes minerais, principalmente os minerais, que supostamente este caldo nos dá, não são, portanto, os suficientes. Não nos vai dar assim uma grande quantidade destas vitaminas e minerais. E depois a questão da proteína para a saciedade. Portanto, fazendo uma refeição rica em proteína, que será então um pequeno almoço, não é? Portanto, a primeira refeição do dia, já nos vai fornecer proteína suficiente e também se juntarmos, portanto, cereais integrais, portanto, hidratos de carbono complexos, isto já nos vai dar esta saciedade suficiente para aguentarmos até ao lanche da manhã ou até ao almoço. Portanto, acaba por não ser necessário, até porque para fazermos estes caldos de ossos, isto demora no mínimo, portanto, no mínimo 8 horas, ok? No mínimo a fazermos ao lume, ok? Portanto, isto ao nível de sustentabilidade, enfim, pronto, por um lado estamos a usar os ossos que iriam para o lixo, por outro lado estamos a gastar energia durante muito tempo, portanto, nesse ponto não sei se será muito viável e lá está, acaba por não ser necessário porque os estudos demonstram-nos que minerais não são grande coisa, a quantidade que está presente neste caldo e pronto, sustentabilidade e a saciedade também conseguimos de outra forma, portanto não é propriamente necessário. O sumo de celery, que é portanto o aipo, sim, não vejo porque não, não vejo porque não. Have like a whole drawer in my refrigerator of just raw celery. So I will juice it fresh. I am a coffee and a tea drinker, but I have tried to cut back a little bit. But I love peach tea and I do love my coffee. I do a vanilla iced latte with oat milk. Café, cafeína não tem problema em doses não exageradas, não é? Portanto, se ela beber um copo de café, não há problema nenhum. Fazer este latte é que muito provavelmente já nos vai aqui acrescentar açúcar, porque normalmente leva uns xaropes de baunilha, coisas assim do género. Muito provavelmente vai levar açúcar, eventualmente também algum caramelo, portanto deixa de ser tão interessante. A bebida de aveia, não é? A bebida de aveia também não vejo problema, não nos fornece muita proteína, portanto lá está. Se aqui queríamos então aumentar a saciedade, não seria a melhor opção, mas pronto, também acaba por não ser uma má opção. Mas não nos fornece assim grande proteína, portanto se fosse só o café com a bebida de aveia, pronto, seria interessante, sem acrescentar qualquer tipo de açúcar, fazer o latte, é que muito provavelmente vai levar aqui algum açúcar, portanto deixa de ser tão interessante.
That's my jam. Stormy and I usually eat breakfast together. She likes fruit, blueberries. She loves turkey bacon. Oh. Fruta, sim, muito bem. O bacon, pronto, aí já não é interessante porque vai ter uma boa quantidade de gordura, não é? Por norma, o bacon é rico em gordura, portanto aqui não é interessante incluirmos na alimentação. Fruta sim, portanto ela vai dizer aqui outra coisa a seguir que eu já estou a ver. Fruta sim, falta aqui mais alguma coisa, mas parece-me que é o que ela vai dizer agora a seguir. She loves bagels. Actually, the other night, I always wonder, what does this little girl dream about? And we were sleeping. She woke up out of her sleep and said, bagel. And I was like, is she awake right now? And I looked over, dead asleep, dreaming about bagels. We are... Portanto, bagels, lá está. É o que falta. Portanto, temos a fruta, que já tem aqui alguma fibra. Bagels, em princípio, não terão muita fibra, porque parece-me ser a versão branca, não é? Portanto, não integral, portanto, também não é assim tão interessante. E o que me parece, portanto, a única fonte minimamente proteica que há aqui nesta refeição é mesmo o bacon, que mesmo assim não é assim muito interessante. Portanto, estou a ver que falta aqui uma fonte proteica neste pequeno almoço. Não sei se já acabou, mas até agora está-nos a faltar aqui uma fonte proteica. A peanut-free household because Stormy is allergic. All nuts, actually, not just peanuts. I never find myself in a gym. I find myself on the floor of my bedroom looking up on like Google or Pinterest like workouts and doing abs, lunges, squats, all that good stuff. Sim, fazer atividade física é sempre importante e interessante incorporarmos em qualquer altura do dia, portanto, naquela que vos der mais jeito. Portanto, nada a ver com a alimentação, portanto, não é a minha área, mas sim, fazer algum tipo de atividade física é muito importante, portanto, faz muito bem. Typical lunch for me, I can't eat the same thing every day. Sim, isso é completamente normal, portanto não comemos sempre o mesmo todos os dias e faz todo o sentido irmos variando, mesmo estando aqui a tentar fazer algum tipo de perda de peso, algum regime, algum plano alimentar, o que seja. É sempre interessante irmos variando, porque se estivermos sempre a comer a mesma coisa, eventualmente vai criar algum tipo de enjoo, não é? Portanto já não conseguimos ver aquela refeição à frente, e acaba por tornar aqui mais complicado e depois eventualmente recorre-se a algum tipo de refeição não interessante, como fast food, coisas assim do género. Portanto sim, é sempre interessante irmos variando, sempre dentro das opções mais saudáveis e assim uma vez ou outra também sair aqui um bocadinho fora e comer algo assim que pronto, o paladar prefere. But I do love like lemon chicken with vegetables. Sometimes I'll make myself some tacos. Sim, portanto, frango com legumes parece-me perfeitamente muito bom, não é? Portanto, proteína com os nossos hortícolas, portanto, os legumes. Sim, portanto, nesse caso é muito interessante. Claro que não há problema nenhum acrescentarmos ali algum tipo de arroz, massa, batata. Lá está sempre nas quantidades indicadas para cada pessoa. Mas sim, frango com legumes é uma boa opção. Today at the shoot, I ordered a steak burrito and some rice, some enchiladas. Pronto, neste caso, portanto, o burrito, principalmente tendo em conta as imagens que nos apareceram aqui, que acredito que seja mesmo aquilo que a Kylie encomendou, é um bocadinho exagerado neste caso, ao nível de hidratos de carbono. Portanto, temos o wrap, a tortilha por fora e depois por dentro ainda leva arroz. Pronto, acaba por ser um bocadinho exagerado nesse sentido, mas reduzindo essa quantidade de arroz por dentro e tendo lá o feijão, por exemplo, que acaba por ser também uma fonte de hidratos de carbono, mas que nos acrescenta mais fibra, também tem algumas vitaminas e minerais, acaba por ser mais interessante. Portanto, fazemos essa redução. Pelas imagens também leva aqui alguns legumes e também leva uma fonte proteica, portanto, sim, a única questão é mesmo ter hidratos de carbono em excesso. Pronto.
enchiladas. I was feeling Mexican food vibes today. It really just depends. Or I really love Health Nut. Love the salads from Health Nut. They have like a really bomb tuna sandwich with wheat. Sim, portanto, estas duas opções também são interessantes. Portanto, uma salada, sim, faz todo o sentido. Portanto, convém que, para além de termos a alface e todos os legumes, lá está, portanto, estou sempre a bater aqui na mesma tecla. Portanto, temos uma fonte proteica. Ali pela imagem também tinha ali algumas sementes, que também é muito interessante, como uma fonte de gordura saudável. Pronto, e o pão com atum, a sandes de atum, também me pareceu interessante. Temos a fonte proteica, temos o pão. Ela aqui diz com pão de trigo, portanto não nos diz whole wheat, portanto que seria o pão integral. Lá está, mais uma vez seria mais interessante nesse sentido, mas também leva ali alguns legumes, que também nos fornecem ali a tal fibra, para além das vitaminas e minerais que estes alimentos nos fornecem. Portanto sim, também são duas opções interessantes. Bread and lettuce, sometimes I'll just do that. If we're at a hotel, I always order... While we're touching you up. Yeah. While I'm, sorry guys, we do touch-ups. While we eat. While we drink our peach tea, actually. Peach tea, everybody. When I'm traveling, I usually always order lemon chicken and white rice. Ok, portanto, voltámos ali à opção anterior, que ela já tinha dito que era o frango com o limão, com os legumes, mas faltava o arroz. Neste caso, ela aqui já nos diz que pede também o arroz. Portanto, sim, uma refeição completa. And vegetables, kale salad. Yum, kale salad with jalapenos and croutons. That's bomb. My favorite cheat meal is probably, I want to say In-N-Out. It's just for me. Wow. Sim, lá está. Portanto, tendo um estilo de vida e uma alimentação saudável, aquilo que eu também já tinha dito há pouco, portanto, não há problema nenhum fazermos aqui uma refeição mais fora do considerado saudável, não é? Portanto, In-N-Out acho que é uma versão assim parecida com o McDonald's, pelo menos aquilo que eu conheço. Que lá está. Fazendo aqui, vamos imaginar 5 ou 6, de preferência 6 dias por semana, fazemos aqui as refeições todas certinhas, saudáveis, etc. E depois há ali um domingo, por exemplo, que vamos almoçar fora, jantar fora e comemos aquilo que, pronto, vamos ao In-N-Out, portanto, neste caso, em Portugal seria o McDonald's ou alguma coisa do género. Faz todo o sentido, não há problema nenhum. O que interessa aqui é termos um equilíbrio. Portanto, sim, é sempre saudável fazermos aqui uma refeição mais livre, mais fora, não há problema nenhum. Mesmo estando aqui na perda de peso, se fizermos todos os outros dias certinhos e todas as outras refeições certinhas, sem problema nenhum. I was pregnant, I had to eat In-N-Out at least once a week. It was a problem. My order, either I'll always do a double cheeseburger with just special sauce and grilled onions. I'll either get it protein style or not, depending on the mood. Fries, well done, and a Coke. Pronto. É a refeição completa num estabelecimento de fast food. Aqui, para tentarmos minimizar, entre aspas, o estrago, era só trocarmos ali a Coca-Cola normal pela Coca-Cola zero. Pronto, continua a ser um refrigerante, continua a não ser saudável, mas ao menos aí não estamos a acrescentar mais calorias e açúcar. I will have to admit that I am a big snacker. Barbecue Lay's, chili cheese Fritos, extra cheesy goldfish. Pronto. Isto tudo são coisas que, sim, podemos fazer snacks ao longo do dia. Portanto, o lanche da manhã, o lanche da tarde, eventualmente a ceia, mas estas opções não são interessantes. Portanto, tudo à base de fritos, salgados, muito sal, muita gordura não interessante, portanto, gordura saturada. Portanto, não há problema em irmos fazendo snacks ao longo do dia, mas não é a melhor opção, neste caso. Portanto, lá está, sempre a fonte proteica, hidratos de carbono complexos, ok? Portanto, isto seria para ficar mais à parte, mais de lado. I just get touched up every few seconds. I love pomegranate seeds. I've always loved pomegranate seeds. I could eat jars of them. Also, I do like to order like just miso soup. Pronto, lá está. Neste caso, a romã
perfeito, muito bom. Falta só ali, mais uma vez, a proteína. Mas sim, ruma, perfeito. Aqui a miso soup, a sopa de miso. Também não há problema. O único problema é que o sal, portanto, costuma ser salgado, mas sim, também é uma opção interessante. Acrescentamos aqui mais água no nosso dia, mais ingestão de água. Só a mesma questão do sal, mas tirando isso também não é uma má opção. Liters of miso soup from from the sushi place down the street. Bone broth too. I don't just drink bone broth in the morning. I do sip on bone broth all day. So I'll go through probably like 2 jars like this big of bone broth a day. Pronto. Já falamos sobre esta situação. Lá está. Neste caso, ao nível de saciedade, como ela fez aqueles snacks, ou eventualmente faz aqueles snacks que não têm interesse nutricional e que provavelmente vai deixá-la com alguma fome, neste caso isto pode ajudar, portanto o caldo de ossos, pela questão de supostamente nos ajudar na saciedade, mas mais uma vez, se fizermos uma refeição equilibrada, não há necessidade nenhuma de bebermos este caldo. I am either cooking, probably for Stormy and myself, or I'm somewhere eating sushi. For sure, I eat sushi. Sushi. Pronto. Não é das melhores opções também, dependendo do que for, não é? Portanto, o arroz costuma levar açúcar e também costuma ser demasiado salgado. Portanto, não é a melhor opção. Se for só o sashimi, que é só o peixe, perfeito. E até podemos acrescentar ali um bocadinho de arroz, que neste caso tem de ser um bocadinho menos, porque leva aqui açúcar e sal em excesso. Mas muitas vezes considera-se que o sushi é aqui um alimento super saudável, o que na verdade não é. Ok? Portanto, temos de ter aqui alguma atenção. De resto, as imagens estavam ali a aparecer de cozinhar, fazer os legumes, perfeito. Probably way too much. Love sashimi, yellowtail sashimi, whitefish sashimi, albacore crispy onion, yellowtail jalapeno. I love spicy tuna on rice cake. I'll pretty much try anything unless it's like raw squid or like something with like legs and something that's alive. Probably won't eat that, but... Pois, já somos duas. I do love a Corona Light with a lime. I love white wine, Pinot Grigio, or just straight 42 shots. Pronto, atenção também às bebidas alcoólicas, que também não são interessantes ao nível de alimentação saudável, portanto, contém açúcar, não é? E, portanto, também são bastante calóricas estas bebidas. Portanto, beber com cautela, obviamente, preferir sempre a água, não é? Portanto, a água é sempre em primeiro. Completely depends. That's probably about it on the alcohol. I avoid late night cravings because I lock myself in my bedroom and I turn on my TV, I get really comfortable, and I pre-slice an apple by my bed. Since I'm really comfortable, I'll be too lazy, probably. Ok, sim. Sim, faz sentido uma maçã, uma ótima opção. Portanto, aquilo que eu estou aqui a perceber é que ela diz que deixa logo uma maçã cortada, porque depois provavelmente vai optar por uma opção não tão saudável e então deixa logo ali a maçã, que é uma opção perfeitamente saudável para uma ceia. Mais uma vez, portanto, poderia ser interessante só acrescentarmos aqui uma fonte proteica, nada assim de especial, como um queijinho light, ou eventualmente um bocadinho de iogurte, ou uma ou duas, portanto, 2 ou 3 amêndoas, alguma coisa assim do género, só para não ser só maçã, mas não é uma má opção de todo, é até boa. To go down to the kitchen, so my only choice is this apple. So that is how I swerve my late night cravings. And that is everything I eat in a day. Thank you for watching. Pronto. Portanto, em geral, não me pareceu mal, não é? Portanto, foi isto, não é? A alimentação da Kylie Jenner.
algumas coisas não tão interessantes, como aqueles snacks ricos em gordura, que são fritos, etc. A questão do caldo de ossos também acaba por não ser tão interessante, mas que também não deixa de... Portanto, não é uma coisa não saudável. Come fruta, come legumes. Portanto, em geral, não me pareceu mal. Ali algumas coisinhas não tão interessantes, mas sim. Portanto, uma coisa que eu esqueci de dizer no início. Portanto, a ideia deste vídeo não é julgar a alimentação de ninguém. É só mesmo fazer aqui a minha opinião profissional enquanto nutricionista. Portanto, cada um come aquilo que quiser. Claro que depois pode ter as suas repercussões ou não na sua saúde, mas, em geral, não me pareceu uma má alimentação. Até porque lá está, portanto, tenta fazer aqui um equilíbrio, por isso é sempre a melhor opção, é optarmos por um equilíbrio. Por isso, sim, em geral, não está mal. Portanto, obrigada por terem assistido. Em princípio vou continuar a fazer esta série de Nutri React. Espero que realmente tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de alguma celebridade que queiram que eu faça a seguir, ou alguma sugestão de outro tipo de vídeo, estou aberta a sugestões. Portanto, é isto. Mais uma vez, obrigada por terem assistido e eu vejo-vos no meu próximo vídeo. Obrigada. Tchau.